ajudar a fazer uma análise desse mercado, entender os impactos disso para a safra 2024-25. Está conosco Maísa Romanello, que é especialista em fertilizantes, analista das safras e mercado. Maísa, é um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vinda. Bom dia, Carla. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Nós é que agradecemos por aceitar o nosso convite para vir trazer orientações para o produtor. É um momento importante, é um momento de ter atenção de fato às relações de trocas, aos preços dos insumos e ao entendimento de qual será o impacto disso para a próxima safra, né, Maísa? Sim, exatamente. As relações de troca é o principal fator aí que os agricultores têm que estar de olho, né? Não só pensar no preço da sua commodity ou só no preço do fertilizante, a gente tem que associar os dois para poder fazer o melhor negócio possível. E já te adianto, Carla, que realmente nesse ano a gente tem algumas dificuldades, né? Então temos relações de troca para o MAP e para a ureia, por exemplo, piores nesse ano para a soja e para o milho do que o que a gente tinha em relação ao ano passado, mesmo que os fertilizantes vieram em queda, a queda que essas commodities tiveram foram mais significativas e por isso as relações de troca estão piores do que em relação a um ano. Elas estão piores, elas tendem a ficar dessa forma ou elas podem melhorar nos próximos meses de acordo com fundamentos ligados aos próprios fertilizantes, Maísa? A gente tem uma perspectiva de melhora agora no próximo mês, então maio e junho a gente pode ter uma melhora associada aos fatores do mercado internacional. Então a gente tem principalmente a China aí como importante fator do mercado internacional para possíveis quedas nos preços mais para frente, principalmente por conta desse retorno da China às exportações e também um período de menor demanda internacional, né? Então agora os Estados Unidos já finalizou as suas compras, os Estados Unidos é um grande comprador de fosfatados, então isso elevou os preços ali em março, abril, e agora, com essa finalização das compras do hemisfério norte, a gente deve ter uma menor demanda nesse período. A Índia também está muito lenta nas compras nesse ano, tem uma maior produção interna de nitrogenados, tem investido bastante na sua indústria interna, e também por conta das questões de subsídios menores e estoques internos, a Índia tem comprado menos nesse ano. Então, a gente tem aí alguns fatores, né, que podem trazer queda nos preços para maio e junho e aí sim colaborar com melhores relações de troca. Mas a gente tem que também observar essa questão do dólar, né, e também os preços das commodities agrícolas, como que vão estar se comportando nesse período. Nós temos tido uma volatilidade bastante intensa entre as commodities, que é bastante típica desse período, né, Maísa? Como é que isso está sendo absorvido para então chegar aos preços dos fertilizantes e quais sinais eles trazem, ou essa volatilidade que é típica desse momento traz para o produtor brasileiro em relação a esses preços, a garantia ou não dessas oportunidades que o Bom, mercado acho que pode. cortou um pouquinho sua fala, mas o principal fator aí dessa oscilação das commodities é justamente a dificuldade que o produtor tem para fazer um planejamento, né? Então, o agricultor que se protegeu, que travou preços, está mais tranquilo, mas aquele que ainda está negociando. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos te Ah, ouvindo. tá. É que eu tive. Tá. Então a gente tem que estar de olho, né? Porque realmente essa oscilação acaba atrapalhando o produtor na decisão, até por conta dessas oscilações também dos fertilizantes em relação ao dólar e ao mercado internacional. Agora, Maísa, como você tem visto o produtor se comportar efetivamente diante desse cenário que você nos descreve? Nós estamos com as nossas compras de fertilizantes talvez um pouquinho atrasadas em relação à safra passada, o que pode ser classificado como normal e dentro do esperado, diante do que se deu na última temporada. Como é que a gente está entendendo o ambiente de negócios nesse momento para os fertilizantes no Brasil, olhando para essa próxima safra? Bom, a gente tem sim um atraso em relação a anos anteriores, justamente devido a essas relações de troca mais desfavoráveis, né? E daqui para frente vai ser fundamental para que esse atraso não seja preocupante. Então, como eu disse, a gente pode ter boas oportunidades de compra em maio e junho, então o agricultor tem que estar de olho a essas boas oportunidades para que essa demanda não se acumule ali muito próxima do plantio, e aí sim a gente tenha um atraso mais preocupante em relação principalmente à questão logística, né?
Então, a principal dica aqui para o agricultor, além de olhar os preços e as relações de troca, é também se planejar para a questão logística, para que não deixe para comprar na última hora e aí tenha também aumentos de preço justamente devido a uma maior demanda nesse período crítico aí mais próximo ao plantio e também correndo riscos de atrasos, né? Inclusive, tem uma pergunta para você do Edson Dallanora. Ele diz o seguinte: os conflitos em Israel podem afetar de alguma forma os preços dos fertilizantes nitrogenados? Essa é uma dúvida, né, que a maioria das pessoas estão tendo. A gente já passou por guerras muito importantes, né, principalmente a da Rússia, que trouxe um grande impacto no setor de fertilizantes. No momento, a gente não tem nenhum impacto direto no setor de fertilizantes nitrogenados, nem nos fosfatados, né, que Israel é um grande produtor também. Isso porque outros fatores têm sido mais determinantes, principalmente a atual queda no preço do gás natural. O gás natural teve uma queda expressiva devido a estoques na Sim. União Europeia, também nos Estados Unidos, né? Então, isso tem mantido o preço dos nitrogenados mais controlados, também devido a essa menor demanda indiana e outros fatores. Mas, claro que a gente tem que continuar observando esse conflito de perto, né? Para a gente, principalmente por conta de sanções e tudo mais. Mas, no momento, eu posso tranquilizar que a gente não está tendo nenhum impacto direto, mas também temos que observar outros fatores, como, por exemplo, alta do petróleo, as oscilações do dólar, né? Que pode acabar tendo aí algum impacto no custo do fertilizante. Maísa, como é que a questão. A gente falou da questão de produção desses países, mas você citou a questão logística também. Apesar de não haver, neste momento, nenhum impacto direto desses conflitos na produção efetiva, a logística já, ou se não mais comprometida, ela já está mais encarecida nesse momento por conta dos riscos que estão ali naturais de qualquer conflito, né, como o que está acontecendo no Oriente Médio, ou que está acontecendo e se escalando entre Rússia e Ucrânia. A logística está, se não só mais comprometida, está mais cara também para trazer esses fertilizantes para cá? No momento, não identificamos nenhum aumento ainda no preço do frete marítimo, tá? Mas, como eu disse, é realmente um fator que a gente tem que continuar observando, até porque agora realmente é um período de menor demanda global de fertilizantes, então a gente ainda não viu esse impacto na logística. Mas quando a Índia voltar com mais força, Brasil também voltar com mais força nas importações, aí sim a gente pode ter o encarecimento desse frete marítimo associado também às altas do petróleo, né? Relacionadas a esses conflitos. Bom, e você citou também durante a sua fala, mas a condição do câmbio, né? O dólar, é claro que é uma peça-chave ali para qualquer agricultor brasileiro. Quando a gente pensa nessas relações de troca, mais ainda, e a gente está falando de um dólar acima de R$ 5. Também extremamente volátil. Como é que essas últimas semanas impactaram, né, para o mercado de fertilizantes com toda essa movimentação tão intensa do dólar, em especial frente ao real, embora o movimento não tenha sido só frente à moeda brasileira, né? Bom, a gente já viu reajustes de alta no mercado interno de fertilizantes, né? Então, devido a essa alta do dólar, a gente já viu movimentos de alta aí nos preços no mercado interno. E aí o dólar ele influencia de duas maneiras, né? Tanto no preço do fertilizante em reais, isso diretamente, quanto também nas nossas exportações de commodities, né? Então, se a gente tiver um aumento aí das nossas exportações, isso talvez colabore para um aumento na soja e no milho. Claro que a gente tem que olhar também para outros fatores, principalmente questão climática, né? Mas aí a gente pode ter um reequilíbrio caso essas commodities voltem a subir, melhorando novamente as relações de troca. Então, de início, o principal impacto foi sim um aumento nos preços no mercado interno, mas se daqui para frente, né, como eu disse, a gente tem fundamentos para a queda dos preços em dólar, né, mais para frente, a gente pode ter uma melhora das relações de troca, até associada a talvez maiores volumes de exportações das nossas commodities. Maísa, tem uma pergunta também muito boa para você aqui do Ricardo Mandotti. Ele diz assim: pelo momento em que estamos vivendo atualmente na agricultura, não poderá ocorrer um menor uso de fertilizantes e isso pode interferir no preço? Você já tem identificado aí nas suas análises, entre essas conversas com produtores, com revendas, dá para sentir, Maísa, se o produtor, pela descapitalização que teve, né, que sofreu na safra anterior, pode talvez investir menos no seu sistema de adubação nessa próxima temporada?
Sim, a gente pode ter alguma redução comparado a anos anteriores que a gente teve investimentos bastante significativos, né? 2023 foi um ano em que a gente repôs os estoques do que foi cortado lá em 2022, devido aos preços recordes. Então, tivemos volumes recordes de entrega de fertilizantes em 2023. Então, comparado a anos anteriores, em que tivemos um consumo significativo, a gente pode sim ter uma redução nesse ano, mas nada que comprometa a produtividade das lavouras. O agricultor brasileiro ele tem essa capacidade incrível, né, de conseguir ser produtivo, manter índices muito bons, mesmo em momentos mais complicados. Então, acredito que os investimentos em fertilizantes vão continuar significativos nesse ano, talvez um pouco menores em relação a 2023, 2021, mas ainda assim a gente não deve ver nenhuma redução significativa que possa comprometer a produtividade das lavouras. Mas, claro, o agricultor está muito atento a essas questões, né, de custo, essa descapitalização, tudo isso está sendo computado. E é interessante que ele consegue também otimizar a adubação que ele fez em outras safras, entendendo que existe uma forma de reaproveitar tudo aquilo que está no solo, né, Maísa? De fato otimizar o que ele já vem fazendo, né? Sim, exatamente. A gente tem agora um avanço tecnológico muito grande, né, nesse sentido, para otimizar também as aplicações de fertilizantes, né, para reduzir as perdas. Então, realmente, a gente tem a tecnologia a nosso favor nesse sentido. Bom, Maísa, a gente consegue dar, para a gente amarrar o nosso comentário, alguns exemplos de valores de relações de troca para a gente ilustrar isso tudo que a gente está falando, de fertilizantes, alguns grupos deles com a soja, ou por conta de toda essa volatilidade é difícil a gente trazer um número para esse momento? Bom, eu tenho aqui o fechamento de março comparado a um mês, né, a Aham. fevereiro, e também comparado a um ano. Acho que esse valor talvez possa nortear um pouquinho a nossa audiência aqui. Então, por exemplo, para a soja, em relação à ureia, a gente teve em março uma relação de troca de 23 sacas. Esse valor, tá, é comparado a uma média Brasil, então a média do preço da soja comparado a preços médios de fertilizantes no mercado interno brasileiro, em reais por tonelada. E aí nós temos então um valor de 23 sacas. E comparado a um ano, esse valor era de 18 sacas. Então, por isso que eu venho falando aqui, né, que a relação de troca está mais desfavorável, certo? Para o milho com a ureia, a situação é ainda pior. Então, a gente tem aqui uma relação de troca de 46 sacas comparada a 34 no ano anterior. Então, é mais de 10 sacas, né, que o produtor precisa vender para obter uma tonelada de ureia. Para o MAP também um pouquinho pior nesse ano, então temos 32 sacas para soja em relação a 29 no ano passado, e para o milho 63 comparado a 55 no ano passado. E só para o KCL, né, para a soja e para o milho está um pouquinho melhor. Então 20 sacas fechou em março comparado a 22 no ano passado, e 38 para o milho comparado a 43 no ano passado. E aí, Carla, olhando para outras commodities, a gente tem relações de troca melhores, principalmente para o arroz, né, que no ano passado vinha muito desvalorizado e nesse ano a gente tem condições melhores. Então, para o arroz, a gente teve uma melhora significativa das relações de troca. A gente tende a falar um pouco mais sobre a soja, um pouco mais sobre o milho, mas a gente tem que considerar também essas outras culturas que são determinantes para o nosso agronegócio, né, Maísa? E quando a gente olha para o arroz, então as coisas começam, as notícias começam a melhorar, portanto, para o produtor aqui no Brasil. Sim, exatamente. Para o arroz, a situação está bem melhor nesse ano, né? Bom, vamos acompanhar. Não, nem se fale. Em termos de preço, agora, se a gente olha para o trigo, por exemplo, né, Maísa? O produtor está tentando se reerguer também da última safra e tentar saber como é que os custos dele vão pelo menos empatar com os preços, tentando de novo, né? Essa otimização que é inerente do produtor brasileiro, que precisa ser muito corajoso para fazer agricultura num país desse tamanho e de clima tropical, né? Exatamente, ainda tem toda essa questão climática, né, que impacta tanto no preço das commodities, quanto na rentabilidade da cultura, na produtividade, tudo isso tem que ser observado também. Maísa, um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio pela primeira vez, que eu tenho certeza que é a primeira de muitas. Vamos continuar conversando, vamos continuar trazendo informações aqui para nossa audiência. Você está sempre sendo muito bem recebida, portas abertas para ti, para todo o time das safras. Já estou te esperando para as próximas análises. Muito obrigada. Prazer é meu, fico à disposição, eu que agradeço. Obrigada, boa semana para você. Até a próxima. Para você também, até. Obrigada, até mais.